Olá, excelente dia a todos. É uma gratidão enorme estar fazendo parte desse grupo aplicando teoria e ação. Sou o Sérgio Mendes, sou aqui de Cesário Lange, sou supervisor Herbalife, atuo como terapeuta também, mentor emocional. E esse grupo que nós nos reunimos aqui, né, segunda, quarta e sexta, o objetivo é trazer aqui um livro, um resumo, um audiobook, um podcast, onde a gente possa discutir, né, aquele pensamento de sempre ter um crescimento da nossa mente, dos nossos aprendizados. E, e hoje, né, nós vamos falar, né, do livro, né, A Arte de Pensar Claramente, e, e é muito interessante, né, porque nós vemos, é um tema que a gente vem falando já há muito tempo, e nós temos aqui, né, aqui nós fazemos pelo Zoom, as pessoas que participam aqui do grupo do WhatsApp, e temos também um canal no Telegram, no YouTube, onde fica gravado lá, que você pode rever as aulas, né, rever o que nós conversamos. E cada vez que nós revemos, com certeza nós temos novos aprendizados. Então é uma gratidão enorme estar aqui, né? E poder colocar o ponto de vista que cada um possa trazer, né? A vivência, a experiência, para que a gente, somando isso tudo, faça com que a gente cresça, né? Cresça, transborde e, como diz o livro, né? Tenha cada vez mais clareza. E o tema de hoje realmente ele é um grande desafio, porque eu particularmente quando eu ouvi aqui o podcast, que eu fiquei sabendo até a questão do semáforo ali, eu fiquei, falei, uau, que sensacional, né? Porque aquilo eu não fazia a menor ideia e aquele botãozinho ali era simplesmente para tirar aquela ideia de ansiedade de você estar cruzando a rua ali. Então, essas experiências, elas são absurdamente grandiosas, né? Quando a gente busca ter essa clareza do entendimento e nos leva a refletir a todo momento, né? Porque a todo momento nós estamos recebendo uma enxurrada de situações que nos levam nos conduzem, né? A caminhos que nem sempre é aquilo que realmente a gente gostaria que nos desse o resultado. Isso me chamou muito a atenção, porque hoje nós temos, né, principalmente, ele coloca ali, né, mesmo até as questões políticas, né, esquerda, direita, né, e é realmente esse entendimento de momento, né, até o livro veio a calhar quanto a isso, para a gente refletir sobre muitas coisas que os meios de comunicação nos colocam aí. E nós estamos falando de uma amplitude, né, que é aquilo que mais acontece na nossa vida. Mas quando nós trazemos ali mais para o individual, para o nosso particular, para nossa talvez intimidade ali, né? O cuidado daquilo que nós ouvimos a todo momento. Será que aquilo realmente é o que eu estou buscando daquela forma de entender? Será que eu devo questionar? Será que eu devo fazer isso? E realmente é isso que acontece. Se você não questiona, você vai fazer com que a ideia do outro seja validada para você, mas aquela ideia pode ser que o resultado seja para aquela pessoa e não para você. E, e ele fez algumas perguntas ali, né? Eu até anotei aqui, eu vou falar de uma delas aqui, né? Que ele pergunta lá, né? Quantas vezes você investiu em um objetivo que você achava, né, que aquilo era correto, bom para você, e com ao longo do tempo você foi percebendo que aquilo não tinha nada a ver com você. E eu me deparei diante dessas situações aqui. Porque às vezes nós temos o desejo ardente por uma situação que aquilo cresce, desenvolve dentro de nós, mas é uma ideia que foi boa para alguém diante de uma necessidade ou uma crença lá do seu passado, que você, por não ter aquilo ou não ter sido daquela forma, você almeja para você. E para mim foi interessante, porque eu lembro de muitas coisas que eu queria lá na infância que me faltou, e quando eu tinha recursos para ter aquilo que eu desejava, aquilo não fazia sentido mais para mim. E eu deixei de ter porque era outras situações. Talvez o valor que aquilo, ter a condição para aquilo era mais importante do que propriamente ter o objeto ou o brinquedo, ou seja lá o que for, né? Cada um tem dentro da sua vida e da sua rotina. E outra coisa que para mim foi importante é quando ele fala ali, né? Eu sei de tudo, é isso, aquilo. Em algum momento ele fala isso, e eu vivenciei isso, mas na verdade o saber que eu buscava naquele momento, num diálogo, numa conversa, que incomodava as outras pessoas, e incomodava a mim também, porque eu não tinha aquele recurso,
mas era a necessidade de eu achar um lugar onde eu pudesse conhecer, porque eu já tinha o interesse, eu era propenso a conhecer aquilo e estava buscando a clareza. E a clareza vem o quê? Vem diante daquilo que você se permite que aconteça com você, principalmente. E quando ele traz ali as ilusões, nossa, foi um impacto, né? Então, qual que é o cuidado que nós temos que ter diante da clareza? Realmente é um grande desafio. E hoje ficou mais claro para mim ainda que quando eu vou ser muito mais avaliar mais as situações que me chegam justamente por esse podcast, porque fez assim uma conexão muito forte com algumas experiências que eu ontem mesmo estava vivenciando e que realmente era uma ilusão, porque eu estava não é deixando levar, né? É aquela busca, e o livro veio justamente nesse momento para mim, para mostrar que eu estou no momento certo, no lugar certo, para ter a clareza daquilo que eu preciso. E aquela ideia que eu discuti ontem, falei, opa, não é bem isso. Olha a importância, né, que nós temos. Os recursos estão aí, né? Assim como esse podcast serviu para mim, eu espero que sirva para todos nós que estamos aqui, com certeza para muitas pessoas que vão estar nos ouvindo depois. Então, a princípio, seria isso que eu colocaria. E bora lá, vamos para onde? Olá, gente, vamos aqui para Brasília, que é a Lúcia falando. Eu tenho mais de 20 anos que eu faço parte desse time Herbalife. Até os 25 eu contei, tá? E muito feliz em fazer parte desse grupo de crescimento pessoal, porque quando a gente resolve trabalhar por conta própria, a gente ser o nosso próprio patrão, se a gente não tiver muito crescimento pessoal, a gente termina esquecendo que a gente tem um propósito, uma missão, né? E aqui realmente esse propósito que eu abracei junto com o Mark Hughes, junto com todos esses consultores Herbalife, é mudar a vida das pessoas. E a primeira vida que precisa mudar é a minha, né? Porque a gente atrai as pessoas pelo nosso exemplo. Se a gente não for o produto do produto, se a gente realmente não acreditar no que está fazendo, a gente não muda a nossa vida, não muda a vida de ninguém. E a mudança começa com a nossa mentalidade, né? E fazer parte de um time como esse, que todos os dias a gente tem uma leitura nova, uma forma diferente de ver o nosso comportamento, porque o que mais importa aqui é o que a gente está estudando, como que isso está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso comportamento, a gente realmente não evolui, né? Estamos aqui para evoluir. E é muito legal saber que nessa busca desse autoconhecimento, desse crescimento pessoal, a gente precisa ter alguns pontos de referência, como se fossem uns sinaizinhos que vão nos mostrando, né, até que ponto a gente realmente está evoluindo. E essa arte de pensar claramente veio, de encontro a muitas coisas que, como o Sérgio acabou de falar, acontece com a gente nem percebe. E ele fala que são as armadilhas, né? Então, quantas armadilhas a gente está tendo, né, nos influenciando, de uma forma inconsciente, e quando a gente toma consciência, não quer dizer que vai deixar de nos influenciar, mas pelo menos a gente está tomando consciência, né? E aí vem as ilusões, né? Onde ele fala, né, que nós somos muito levados pela prova social. Achei isso interessantíssimo, né? Quando ele fala que veio na nossa própria genética, para a gente estar hoje aqui, para a nossa espécie ter sobrevivido, a gente passou por uma época onde nós éramos caçadores, um exemplo. E se um caçador saía correndo, você não tinha que parar e analisar por que estava correndo, não. Você tinha que ir com a manada que ele fala, né? Porque se você fosse parar para analisar, a caça podia já estar, no lugar de você ser o caçador, você que estava sendo caçado, né? E aí hoje, e é muito interessante, você está no local, uma multidão, muita gente, se alguém grita, sai correndo, a gente sai correndo também, porque então, isso aí é algo que ele fala assim, como sobrevivência, com clareza. Mas ele fala, e hoje as dietas da moda, né? Ah, se todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também. Será? Não só a dieta, como a própria moda em si, né? Todo mundo usa determinado tipo de roupa, de repente você acha por que que você quer usar. Aí vem a força do grupo, né? Ah, eu não quero ser excluído do grupo, eu não quero ser o diferente.
E hoje nós não estamos mais na época da sobrevivência, da caça, hoje a gente já está na época desse nosso autoconhecimento. Por que que eu vou fazer o que todo mundo está fazendo? Será que eu não tenho que fazer esta meditação? Então, é bem em cima do que o Sérgio já falou aqui agora, né? Essa tomada de consciência para que você não vá sendo levado pela onda, sem saber se aquilo está de encontro à sua pessoa, é aquilo mesmo que você realmente está querendo, né? E eu vejo isso muito claramente, às vezes na nossa família, o pai é médico e assim, eu já tive casos de que eu atendi mesmo no consultório de pessoas que não queriam ser médico, mas o pai falava, mas eu já vou deixar toda a minha clientela para você, eu já vou, sabe assim, a influência do meio, né? E aí você vai pelo caminho mais fácil, mas será se esse caminho mais fácil é o caminho mais fácil mesmo para você, porque vai de encontro com o seu desejo, com ardente, né, com o que você realmente está querendo. Então, ele fala também, que eu achei muito interessante, é que você tende a confirmar e só buscar algo que concorde com você. E se você busca sempre a confirmação, em que você está se desafiando para pensar um pouco fora daquilo, né? Então, eu um dia estava vendo um comentário de uma pessoa que ela falou assim, é, eu chegava em casa e a minha mãe estava escutando um determinado canal de televisão. E era na época que não era como hoje, que cada casa, na casa tem várias televisões, né? E tinha uma única televisão na sala, quem quisesse assistir tinha que assistir o que o dono da casa, né, a autoridade, escolhia como canal. E aí ele disse, essa pessoa dizendo que ficava muito incomodada porque não era aquilo que ela queria escutar, mas ela ficava mesmo distante escutando alguma coisa que não confirmava com o que ela queria. E depois ela disse assim, mas eu vou me dar o direito de ver o que tem de interessante aí. Então, mesmo não sendo a confirmação, buscando sempre o que ela queria, ela disse que encontrou coisas que fez ela meditar e pensar diferente também. Então, ela foi forçada a ver algo que não lhe confirmava, porque a gente assim, eu só vou buscar livro que confirma o que eu já penso, só vou buscar pessoas que confirmam o que eu já penso. E ela disse que aquele convívio fez ela pensar um pouco diferente, porque ela se permitiu ver algo que não confirmava o que ela acreditava realmente, né? Então, hoje em dia está sendo difícil a gente ter essas oportunidades de, mesmo não indo confirmar o que a gente já pensa, a gente ter, se dá o direito de ouvir, se dá o direito de se permitir ver o que o outro pensa, né? E o que aquilo pode acrescentar no seu dia a dia. Então, assim, tem mais temas que a gente poderia conversar, mas eu queria abrir aqui, o que mais que vocês perceberam nessa nossa, né, desse nosso estudo de hoje. Então, nós vamos para onde agora? Ô, Lúcia, deixa só colocando mais uma situação aqui, né? Que ele fala ali das primeiras impressões, né? Nós somos Hum, conduzidos, às vezes, pelas primeiras impressões. E, às hum, vezes, não colocamos uma outra situação porque não queremos questionar aquela situação. E olha hum, quanto cruel é isso para a gente, né? Você hum, sabe que você tem a informação ali, você sabe que aquilo que você conhece, que você já aprendeu, é importante para a mudança daquilo lá, mas às vezes a gente concorda por outros valores ou outras crenças, ou seja, é como se a gente fosse cúmplice de uma situação que vai ferrar ainda mais uma situação que você sabe que não é daquele jeito, mas você não consegue colocar para fora aquilo que você está hum, sentindo ou aquilo que você acha, né? Então, a clareza é desafiadora, porque trabalha a dor, né? E quando você tem uhum. aquilo que resolve e você se cala diante de uma situação, é como se você estivesse sendo cúmplice de uma coisa que vai dar errado. Olha que É, maluco. mas tudo isso é porque há um medo da exclusão, né? Eu preciso ser Isso. aceito nesse grupo, né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E, às vezes, quantas pessoas estão ali também e não permite levar uma discussão diferente, dá para pensar também quem está dominando, né? Quem é, que é o pai, a mãe, quem é a autoridade que está levando o tema, que não dá esta abertura, né? Para esse questionamento. Então, Bom, pode começar. Rosi, Regiane? Regiane. bom dia, né? Nós vamos sair lá de Brasília e vamos brincar para o Cerro, né? Milho Verde, Minas Gerais. Meu nome é Regiane, né? Faço parte também
Herbalife já há mais de 10 anos, né? Muito feliz, graças a Deus, muita gratidão, né, por ter encontrado esse grupo maravilhoso, por ter encontrado meu propósito, né, porque eu já sabia o que que era, né, que era vendas mesmo, né, que eu gosto de lucro, eu não gosto de salário, e é muito engraçado quando a gente pensa e volta lá atrás e vê como que a gente era tão limitado, né? E como que a gente nascia numa família, né? E que era aquilo e pronto, não podia mudar, tinha que seguir. Ah, você vai ter que ser professora, você vai ter que ser não sei o quê. Só que não queria saber se tinha um propósito ali dentro ou se não tinha. Tinha que fazer, os pais não podiam nem olhar direito, que era aquilo e era aquilo. Só que hoje, graças a Deus, tudo mudou. Nós estamos no século, foi do século XX. Então, teve essa revolução que a gente pode escolher, que a gente pode fazer o diferente, né? Conhecimento é o que mais tem. As pessoas não estão com tanto conhecimento porque não querem, porque muitas faculdades, muito desenvolvimento pessoal. Isso também não quer dizer que eu conheço muitas pessoas que não têm faculdade, que não têm nada, que têm um conhecimento muito bacana, e assim, é com muita gratidão que a gente tem essa liberdade, né, de estar podendo estar escolhendo, podendo estar fazendo, né? Eu junto muito com meus sobrinhos, eles são 13, e eu falo, vocês não têm que fazer nada que o pai, que a mãe de vocês quer, faz o que o coração está pedindo, porque quando a gente está cheio de água, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar e a gente tem que fazer o melhor. Que você seja lá, você quer ser varredor de rua, vai ser o melhor varredor de rua. Você quer ser médico, vai ser o melhor médico. Ah, você não quer fazer, não? Você quer fazer venda? Vai fazer sua melhor venda. E o poder da escolha, né, é muito, muito bom, né? É com muita gratidão nós termos passado por essa revolução, que foi uma revolução, porque professor, polícia, padre, pastor, era só tabu e mais nada. Mas hoje, né, sim, o conhecimento está aí, né? Eu acho que uma coisa que nós temos que ter é constância. Então, tudo que a gente escolher fazer é a constância que vai fazer total diferença e que vai fazer nos profissionalizar. Porque o mundo está dispensando amador e está querendo profissional. Então, assim, quando a gente é profissional, seja o que for, e seja com propósito, nós vamos viver um relacionamento com a gente, com Deus e com as pessoas, da verdade, né, da sabedoria, da paz, do amor. E eu acho que é isso. Então, assim, a gente ser grato por todos os momentos, por nós ter passado por essa revolução. E nós estamos aí, né, para aprender cada dia, para nós pegarmos e aprender uns com os outros, porque não tem preço. Acho que a melhor faculdade é essa, desse aprendizado, né? Porque não adianta ter nada, muita teoria e não ter nada da prática. E assim, não tem preço a gente aprender a fazer e nos respeitar e ver que as pessoas também têm que nos respeitar. Porque às vezes a gente tinha o respeito da gente, mas não tinha o respeito das outras pessoas. Então, hoje, assim, as pessoas, né, é livre para poder escolher o que quer e todos serem respeitados. E não quer dizer que um está mais certo, só tem uma evolução. Uns estão mais evoluídos e outros menos. E nós vamos para onde? Né, para esse mundo de Deus aí. E da minha parte era tudo isso, e gratidão, né? E que nós passemos um ótimo final de semana também já, né? Que nós vamos entrar no final de semana. Show, Regiane. E eu colocaria mais uma situação aqui, né? Quando ele fala, né? Quando você está falando da oportunidade, né? Das ideias, né? Quando você tem uma ideia, não fechar os ouvidos para um constante aprendizado. Esse constante aprendizado é que você leva a, quanto mais aprendizado você tiver, mais clareza você vai ter diante dos desafios que acontecem aí, né? Então, estar atento ao que está acontecendo. E E é aqui no, aquela coisa, né? Porque quem aprende não depende. Então, tipo assim, quanto mais esclarecimento, melhor você vai viver, mais entendimento você vai ter. Então, assim, não tem preço, não tem dinheiro. E é isso, quem quer buscar, vai buscar, porque não é dinheiro que é tudo, se for ver. Então, as coisas que o dinheiro não compra e que a gente aprende no dia a dia é que vai fazer total diferença, porque a gente vai conseguir o dinheiro, porque querendo ou não querendo, tudo é energia. E se a gente está com exato. energia bacana, está vibrando, não tem como a gente pegar e evoluir. Tem que evoluir. E quando nós identificamos ali o foco, né, daquilo que nós buscamos de resultado, a gente começa realmente a acreditar mais. Esse acreditar Acreditar na gente, né? é uma somatória de aprendizado, porque a motivação ela é individual. Você pode trabalhar o coletivo, mas motivação real
ela é sua, é aquilo que você exala, é aquilo que você transborda em você, para que depois aconteça no outro. E normalmente eu vejo muitas situações que as pessoas esperam ser motivadas por uma situação política. Se o Brasil ganha hoje, eu me sinto motivado a continuar torcendo para o final da Copa que nós sejamos campeões, mas se perde, como que eu reajo, né? É aquele negócio, né? Apesar de, com dia ou sem dia, vai ter que acontecer. Então, Exato. independente, nós somos seres viventes e precisamos um do outro e temos que fazer a diferença. Então, não é porque meu pai foi assim, minha mãe é assim, que eu tenho que ser assim. Então, eu posso fazer minhas mudanças e fazer minhas escolhas. E é muito bacana, esse mundo é maravilhoso. E um outro detalhe que ele coloca ali, né? E que é a questão dos nossos egos, né? Porque quando nós temos isso muito alimentado, nós passamos a ser vítima dessa situação, ou por achar que sabe e realmente não sabe, ou por saber e também não aplicar isso, porque você traz até o egoísmo dentro de você, né? E aí é um exemplo. Quantas pessoas poderiam estar aqui com a gente hoje e que às vezes não perceberam o quanto isso muda? Isso também é trabalhar no ego da pessoa, porque muitas vezes ela pode fazer A isso e humildade, deixa de né? fazer. A humildade, né? Ela tem que vir também, porque, tipo assim, o ego, às vezes, ele faz a pessoa, não, não vou não, porque eu não sei do que se trata. Então, tipo assim, tem muito preconceito. Uhum. E, às vezes, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que aquela hora a gente tem que estar ali, tem que estar junto, e que a gente precisa de pessoas para poder também estar ajudando a gente nessa motivação. Por mais que a gente seja muito motivado, mas uma hora a energia pode cair. Mas quando a gente está num grupo muito bom, a gente ouve uma palavra ali, e a palavra muda o dia, muda a semana, muda o mês, muda a realidade da vida. Porque é entendimento. Isso. E a palavra humildade que você usou aí é a palavra-chave para você ter clareza. Quanto mais humilde você se torna, mais aprendizado você tem, mais, consequentemente, mais clareza você gera. Porque o ego, ele faz, tipo assim, eu já fiz essa faculdade, assim, não, eu sou melhor. Não, e não é. Na verdade, quando a gente tem a humildade para poder estar aprendendo, a gente também vai ter a humildade para poder estar passando. Então, assim, são duas coisas, que é servir e ser servido. E nós, seres viventes, nós somos independentes dos outros, se for ver, porque a gente aprende uns com os outros o tempo inteiro. Só que às vezes as pessoas, elas não querem ser, porque às vezes o dinheiro fala mais alto, que às vezes uma faculdade que é feita numa outra, uma universidade que é melhor e ali. E isso, quando a gente vai ver, quer dizer nada, se for ver. Só quer dizer que nós estamos aqui para servir o outro. E eu colocaria mais uma citação que ele coloca ali no livro, né? Procurar alguém que te dê uma opinião honesta sobre você. E isso é uma barreira, hein? Porque olha, para você ouvir aquilo que você realmente é um reflexo de você mesmo. Mas Humildade, né? é, como que eu, como que eu vou Não, ter peraí, humildade? vem cá, me fala aqui, me puxa aqui a orelha, eu tô precisando disso. É, porque ele mexe diretamente nas nossas crenças e às vezes em valores. Porque você de Mas eu acho repente que a gente alinhava uma reconhece, situação ali e você fala, uai, e agora? Como é que faz? Como é que eu vou é uma valor situação mesmo contrária? precisa. Pensar É, fora da casinha, né? vocês falaram aí no tema bem interessante, que é o tema da humildade. Aí ele fala, o exemplo que ele dá, né, que são as ilusões que dificultam a nossa clareza. Você faz uma prova, você tira uma nota boa, você fala, eu sou o máximo, né? Você faz a prova, você tira uma nota ruim, mas foi o professor, não, mas sempre tem uma desculpa, porque ele não viu o meu lado bom, quer dizer, às vezes você está se achando onde você não deveria estar se achando, Pois é. mas vai É onde entra as justificando, né? desculpas, né? E quem é bom É, em desculpa não é bom em nada. é. Então, acho que todo o tema do livro é para aumentar a nossa clareza, né? Então, para aumentar a nossa clareza, né, que diz a arte, né, de pensar claramente, principalmente sobre você, é não viver na ilusão, né? Retirar. Aí ele fala dos vários viés que dificultam essa clareza, né? Aí veio, a gente falou do viés da confirmação, que você só quer conviver com aquilo que confirma o que você já pensa. Aí vem o viés da escassez ele falou também sobre o viés da comparação, né? Então você fica sempre buscando comparação e essa busca dessa comparação também atrapalha essa clareza, né? E eu achei muito interessante também quando ele fala sobre a nossa atenção seletiva.
E ele fala que hoje está muito difícil a gente ter essa atenção seletiva, porque são muitas escolhas, as opções são muito grandes, né? Então, quanto maior o leque de opção, mais difícil fica a gente fazer as nossas escolhas, né? E aí eu comecei a pensar também dentro da nossa prática do dia a dia. Quando eu cheguei na Herbalife, a gente tinha três produtos. A gente só trabalhava com shake, NRG e termogéneos. Hoje a gente tem um leque de produtos e é bom a gente ter o nosso kit inicial para começar com o cliente e depois ir apresentando outros produtos, porque se a gente apresentar tudo que a gente tem, a pessoa fica perdida e acaba não ficando com nada, né? Porque e tirando da Herbalife, do nosso dia a dia para a nossa vida, gente, quando a gente vai comprar uma coisa ou contratar um serviço, a gente leva um bom tempo para saber o que a gente realmente vai comprar, qual é o serviço realmente que a gente vai contratar. Recentemente, a gente teve que trocar a televisão aqui em casa. E a gente entrou em umas três lojas e queria saber qual a diferença de uma televisão A, da B, da C. Gente, era um mundo. Eu falei assim, eu vou ter que me especializar em televisão agora, porque é tanta opção que o último que recebeu a gente, que explicou tudo, quando ele terminou de explicar, eu pedi um tempo para pensar, eu falei pro meu marido, tu entendeu alguma coisa? Porque o que eu estava entendendo na outra loja, eu já deixei de entender nessa explicação dele agora. E a gente veio para casa, foi pensar direitinho, ganhos e perdas, o que é tempo de vida, porque a gente trabalhava muito aqui com projetor no telão da sala e a gente assistia tudo por esse projetor. E aí a gente viu que para trocar o projetor estava mais caro que algumas televisões, mais ou menos no tamanho que a gente estava querendo. Eu digo, gente, hoje até para fazer escolhas exige conhecimento, exige que a gente, sabe assim, porque todo mundo está comprando essa, vamos comprar essa. Não, né? O que que realmente vai satisfazer Clareza, né? a minha decisão, né? O que que você falou, Regina? A Hã? clareza, né? Porque quem tem clareza tem poder, né? Eu É, lembro muito de Lorena, que ela fala muito isso. Então, tipo assim, quando a gente clareia aquilo ali, que a gente tem um entendimento, que a gente estuda, a gente vê, não, mas isso aqui é tão melhor e a gente não sabia. E isso é é, muito bom, porque é o poder de escolha, você entender. Porque com o entendimento a gente pode fazer a nossa escolha. é, E é muito interessante, porque realmente a constância e a clareza não vai deixar a gente enganado em nada. é, E o poder vem mesmo, porque é, quando você está ali empoderada, que você sabe daquilo, você sabe, não tem como. Então, se você é, tem um conhecimento, não vão te conseguir te passar, não vão te conseguir te enganar. é, E é muito bacana quando a gente vê e volta para a gente, porque não é nem para aparecer para ninguém, é para a gente entender e para a gente fazer o diferente, o é, diferencial, que é o que faz total diferença hoje. é. Porque a mesmice está ali, todo mundo com aquele grau ali, mas quando você entende alguma coisa, aí você é taxado às vezes como chata, às vezes você até é muito humilde, mas por saber mais, as pessoas entendem que você quer ser melhor. E É, não é que aí, quer ser melhor, porque a gente quer ser melhor para a gente, não é para o outro, se for ver. é, E é, com o entendimento fica fácil, porque você lê, você ouve ali os negócios bacanas, então não tem como você ficar ali naquele grau que está toda a população. E é meio que doído às vezes, porque ser o primeiro a acordar, ser o primeiro a formar, ser o primeiro a ser mãe, tudo é meio que doído de família, mas vale a pena porque a gente vive né, no ciclo ali, em família mesmo, e é muito importante. Então, gente, dentro do que a gente está conversando até agora, vamos abrir aqui Heloísa. Tem alguma coisa a acrescentar para nós, Heloísa, e o seu Claudir, que estão com as janelinhas abertas. A Marcolina, não sei se vai poder abrir a janela, nem a Ana Maria, a Gerlânia, mas vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Heloísa, moro em Uberaba, Minas Gerais. Eu achei esse grupo através do Mário Vieira, que eu acompanho ele, assim, tenho muita admiração pelo trabalho dele, por ele também. E, e tem me desenvolvido muito, né? Porque todos os estudos assim que a gente vê, os livros e a gente compartilha e assim coloca as opiniões, né? As coisas que a pessoa achou.
Isso tem me ajudado muito, porque eu precisava de um desenvolvimento maior como pessoa para me desenvolver no meu trabalho também da Herbalife, e, e tem me ajudado bastante, né? Esse tema de hoje também diz em relação a procurar pessoas com a mesma opinião, então isso tem abrido muito a minha mente, né? A minha perspectiva e tudo. As situações que a gente vai enfrentando tem me ajudado muito, né, a me desenvolver e ver as crises ou as dificuldades, assim, os desafios como uma oportunidade, né, coisa que eu não estava conseguindo enxergar. Então é muito importante, assim, muita gratidão por estar participando, né? Eu estou muito feliz. Muito obrigada, viu? Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, muito obrigada por sua participação hoje com a gente. Seu Claudio, hoje, com a sua palavrinha para nós. Claudio mesmo, precisa ser o Claudio, me colocar essa marca aqui, mas eu prefiro Claudio mesmo. Mas tudo bem. É o seguinte, o que me chamou muita atenção aqui é que a gente subestima demais, né, o nosso conhecimento. Isso pegou bem para mim mesmo, né? E quando a gente se abre, né, a pegar a opinião de outros para apontar os nossos pontos fortes e fracos, né? Até ia falar aqui, e aí você e o Sérgio tocou justamente nesse assunto, para a gente se colocar em teste, né? E aí eu já estava ouvindo ali, colocando quem que eu vou escolher para eu me testar, né? Colocar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E eu lembrei do meu irmão mais velho, né? Ele é bastante, ele é bastante crítico, né? Assim, ele se coloca mais de apontar as falhas minhas, né? Eu como o irmão mais novo, um pouco mais novo, aí eu falei assim, vou colocar para sentar junto com o meu irmão, para ele colocar os meus pontos fracos, né? E os meus pontos fortes, justamente para a gente se expor, né? E começar a melhorar, porque isso aqui foi batido na tecla o tempo todo, que a gente subestima demais o que a gente já sabe, e isso eu peguei para mim, né? Tem uma época que eu entrei para fazer um curso e eu notava ali que aquele meu pensamento de achar que eu já estava sabendo estava bloqueando o meu aprendizado. Eu falei, e aí isso faz muito, foi lá no início, quando eu fazia lá o segundo grau, eu ainda falei, se eu não colocar, se eu começar a achar que eu estou sabendo, eu não vou aprender. E eu peguei isso para mim, né, lá no início, que eu teria que me dispor a aprender e pegar as informações, senão eu ia ficar ali limitado. E, então, o tempo todo a gente precisa estar procurando se melhorar, ouvir e aprender com as pessoas. Esse grupo aqui, ele foca exatamente nisso aí, né? Para poder a gente não se fechar e achando que está bom demais e que a gente é dono da verdade e não se abrir, a gente não vai melhorar. E eu estou justamente nessa fase de estar me melhorando mesmo, porque muita coisa ali já foi concluído, né? E, e eu estou aqui agora para 2023, mais do que nunca, eu estou buscando me melhorar mesmo e começar uma nova fase, né? Para poder avançar, porque conhecimentos a gente já acumulou bastante nesses 14 anos de Herbalife como supervisor. Então, agora está na hora de partir para a ação. O que mais fala nesse grupo aqui, né, é colocar em prática o que a gente está aprendendo, que não é pouco, né? E tantos livros a gente está discutindo. Então, eu, particularmente, estou nessa fase de procurar colocar mais em ação o que a gente está aprendendo aqui. Então, acho que o que tinha que ser falado aí já foi falado bastante, né? A Lúcia aí discorreu bastante, né? Fez uma síntese, o Sérgio, e ainda bem que nós temos essas pessoas aí para tá fazendo esse papel, né? E eu estou muito feliz por estar aqui e vou continuar sempre que puder, vou dar a minha contribuição para poder dar esse feedback, né, que fala também aí no
livro, né? A gente passar e receber feedback, essa troca aí, é muito importante. E por hoje era tudo isso, né? E aí iremos para onde agora? Ai, gratidão, Claudi. Vou me acostumar a chamar Claudi, tá certo? Foi muito bom e admiro muito assim a sua seriedade em pensar para quem que eu vou pedir para me dar esse feedback da minha pessoa, né? Porque isso também é muito importante, a gente procurar alguém que a gente confie e que, às vezes, um feedback de uma pessoa que não está pronta, né, pode até nos atrapalhar mais do que nos ajudar. Então, isso aí é muito legal. Eu vou procurar meu irmão mais velho. E nada melhor do que a gente procurar alguém que faz parte da nossa família e que também, o cuidado também que eu acho que a gente tem que ter é que nós estamos em constante evolução. Então, por exemplo, eu moro em Brasília e as minhas irmãs com quem eu convivi até meus 30 anos, a maioria elas estão em Fortaleza. Então, quando eu vou de férias, o que elas me encontram não é a Lúcia que conviveu com elas há 30 anos atrás, porque houve uma evolução. E eu acho muito engraçado que sempre que a gente faz encontro de família, eu tenho uma irmã que ela gosta muito de falar coisas da nossa infância, que a gente viveu, e ela achou que eu sou X, o meu comportamento é esse. E eu vejo ela falando, às vezes, ela fala de todos os irmãos e vai incluindo. Ela mesmo, ela faz esse trabalho de perguntar o que tem de forte, de falar com cada um, ela faz espontaneamente quando a gente se reúne, que ela vai falando de cada um. E quando ela se refere à minha pessoa, eu fico pensando, será que é isso mesmo? Agora que eu li o livro, eu fico, será que eu estou na ilusão do que eu ainda me acho e não sou? E agora, em janeiro, a gente vai se encontrar, e aí eu vou seguir o exemplo do seu Claudinho, eu vou perguntar para ela, e aí, como é que você está vivendo hoje? Quais são os pontos que você está vendo? Para ver se eu ainda continuo com essa crítica, sabe? Porque quando ela fala uma coisa que eu gosto, mas quando ela fala uma coisa que eu não gosto muito, eu acho que ela está tendo uma visão meio equivocada. Então, a gente mesmo, a gente já tem esse filtro, né? Do que a gente se imagina. E quando algo foge, a gente fica meio, né? Não, não é bem assim. E realmente, Mas, a humildade que a gente tem de ter, não só de perguntar, mas de ouvir e analisar, né? Porque também esse filtro que a gente tem não pode deixar de existir, né? Qual é a minha autopercepção, né? É importante que cada um tenha a sua autopercepção. Mas fala aí, seu Claudio. Seu Claudio, o seu voltou, viu, Claudio? mas porque aí tem muita gente aí que ainda está aí, a Jaque França mesmo, que era aqui da nossa, lá do início, né? E a própria Júnia, que é a nossa milionária, já me chama assim mesmo. Mas aí, esse pessoal mais novo aí do grupo, igual você, né? A Lúcia aí, o Noel, eles não me chamam assim, o Magno, porque já não está acostumado com a tradição. Mas o que eu achei importante aqui, que eu assisti o podcast, eu vi o podcast por duas vezes e fiz um amaranhado aqui de anotações e falei assim, mas eu não estou pronto para entrar aqui e falar alguma coisa não, porque está tudo aqui, né, espalhado aqui no caderno, não vai sair nada, mas aí, interessante, como eu entrei aqui, comecei a falar e consegui, ainda tive aí um feedback aí da Lúcia, já me colocando como referência, como é bom, né? A gente se expor, né? E se jogar no fogo, alguma coisa sai, que a gente tem tanta coisa acumulada aqui na mente para falar, né? Então, eu vejo que eu tenho que participar mais aí com vocês para dar essa contribuição e receber muitas coisas boas aí. É, E mas aí vem, e aí vem de encontro com o que nós estamos falando hoje, Claudir. Clareza, o momento certo, estar pronto para o momento certo. Nada acontece por acaso. Tudo aquilo que eu acredito está em mim, todos os recursos estão em mim. E quando a gente coloca isso, externaliza isso, né? Então a gente se sente poderoso. E é isso que é. O Claudir, ele tem uma imagem tão forte que de olhar para ele, ele transmite isso. Não é natural seu, e isso aproveitar é fantástico. E como estava ali no podcast, né, que ele fala assim, concentrar naquilo que você deve fazer. A hora que o seu coração pedir que faça, faça. E isso vem de encontro com aquilo que nós estamos fazendo e nos propondo todos os dias. Parabéns. Obrigado. E nós temos que nos unir, que hoje nós estamos em menor quantidade, né? Aí a gente se sente na obrigação de cada um dar a sua contribuição, né?
porque é isso que mantém, isso que sustenta o nosso encontro, né? É a nossa participação. Tá? E todos aqui que estão participando ao vivo desse evento, com certeza tem algo a contribuir, né? Não tem ninguém aqui que esteja aqui que não tenha algo que venha a acrescentar. E seu Claudio, hoje, só em ele ter contribuído, ele já recebeu o feedback, né, do Sérgio, né? Anota aí, já veio o feedback. Que você, a sua imagem já passa essa autoridade, né? Assim, algo que a gente vê pela própria experiência, né? Algo que traz a sua experiência de vida. Já muito legal. Mas, gente, é o seguinte, vou voltar aqui às dificuldades hoje que nós temos de fazer escolhas, né? E por conta da grande oferta que existe. E aí eu fico pensando, será se é só que eu fiquei pensando assim, essas muitas opções que existem são opções de que nível? A nível até de informação mesmo. Às vezes você pega um tema e você quer aprofundar aquele tema, e tem tanta informação quando você abre o tal do Google, que você fica perdido, né? Vem informação demais, e como selecionar. E eu lembro que eu estava falando uma vez com uma das minhas irmãs sobre hábitos saudáveis, e ela fala assim, mas a gente tem que estar sempre se atualizando, porque houve uma época que o ovo era o vilão, agora o ovo é um alimento que já não é mais vilão. Aí eu estava conversando com ela sobre o pão, né? Aí eu falei, mas o pão é vilão, porque ele tem trigo, o trigo foi modificado. Aí eu tive que buscar o livro Barriga de Trigo, dá para ela ler, e tudo ela, ai, você vai acabar me convencendo que eu vou ter que sair mesmo, sabe, desse pão. Eu digo, não, porque o pão, para ser saudável, tem que ser com um trigo saudável, é a matéria-prima que está por trás, e ele hoje nem existe mais, ou se existe, está muito caro esse que não foi ainda modificado. Então, existe a opção hoje de fazer escolha não só também por falta da informação, mas é pelo emocional. Porque as nossas escolhas são muito pelo emocional. E a gente cortar algo que você fazia com prazer quando era criança, e hoje você não. Quer dizer, quando a gente era criança, que já passei dos 50, porque há 50 anos atrás, quando eu era criança, o pão ainda não tinha sido modificado. E aí a gente comeu bastante pão e não inflamou tanto o corpo. Hoje, eu ver minha neta comer o pão, eu fico pensando, eu não criaria hoje, se eu fosse eu para criar minha neta, criando o hábito que foi criado na gente, de acordar com o cheirinho do café e comer o pão. Então, hoje a dificuldade que nós temos de fazer escolhas vem por choque de muitas informações e a gente tem que vencer a ilusão, que é um dos viés também, né, da emoção, de vir pelo emocional também, né? Então, hoje, acordar cedo e estar aqui conversando com vocês, se você for pela maioria, não, hoje é sexta-feira, é dia de... Cada dia tem uma desculpa por que vamos ficar na cama mais tempo, né? Mas a partir do momento que a gente decide que está aqui, que sai diferente, sai mais forte, porque amanheceu o dia, não sozinho na seu estudo, mas compartilhando, aí vai se tornando mais fácil fazer as escolhas, né? Então, que bom, Ana Maria abriu a janelinha. Vamos aproveitar para a gente fazer a foto, que eu já estava até esquecendo desta foto de hoje. Marculina vai poder abrir, Gerlânia, para a gente fazer a foto. E já estamos partindo para os nossos últimos 5 minutos. Ah, vai ficar linda demais, já está linda demais essa foto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Fiz a foto, não saio, que eu vou colocar no grupo. E vamos para onde agora, enquanto eu coloco a foto no grupo? Eu só queria colocar mais uma situação que foi importante para mim, né, ali no podcast, né, a entender ali quando ele fala, né, que a maioria das vezes nós confirmamos as nossas crenças baseado naquilo que ouvimos. E isso leva ao contexto, né, de que a maioria pensa de uma forma igual ou passar os mesmos desafios. E quando nós pensamos em ser diferente, é necessário fazer o reenquadramento dessas crenças para que você mude aquela forma. Elas não deixam de existir, mas você começa a trabalhar ela de uma forma diferente, que é a clareza necessária para você alcançar os seus objetivos, para que você não seja ali, né, não tenha aquele falso consenso diante das situações, né? Eu aceito,
Eu posso até, de repente, não dar a minha opinião naquele momento, mas desde que eu esteja consciente que aquilo eu não estou conectado com aquela verdade que está sendo dita para mim, que a maioria assume como o que é certo, né? E isso vem muito nas questões de... Eu atendo pessoas, às vezes, aqui no relacionamento, às vezes a pessoa dá demais e tem que achar o equilíbrio. Mas como que eu vou dar demais? Porque o meu valor doação é muito alto e trazer esse equilíbrio é a clareza necessária. Porque se você dá demais e recebe de menos, você não consegue trazer esse equilíbrio, que vai fazer falta aquilo que você dá. Porque se você não recebe, você cria essa margem de diferença. E a clareza é justamente o quê? Você saber que, poxa, eu posso ter o equilíbrio, eu posso ter o domínio da situação até que eu consiga ajustar isso. E é muito importante para ter clareza nos nossos objetivos. Legal, muito bem. Nós estamos com 3 minutos ainda para as 7. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Ou a gente hoje vai terminar mais cedo? Hein, Serginho? Tem mais alguma coisa para você acrescentar aqui no nosso estudo de hoje? Eu particularmente gosto muito desse tema, né? E provavelmente quando nós comentamos aqui, que provavelmente algumas pessoas podem até ter visto esse tema e dito assim, mas eu já tenho clareza o suficiente, não vou estar aqui. Essa falta de clareza, né? Porque tudo aquilo que nós conversamos aqui, olha o quanto nós podemos evoluir. Eu colocaria uma situação que aconteceu aqui comigo a semana passada, quando eu atendi um senhor de 54 anos de idade. Esse senhor, ele sofreu muito na vida e ele saiu aqui do consultório pé da vida por tudo aquilo que nós conversamos. E ele foi muito honesto. Ele disse assim, eu não sei se eu volto aqui. Eu falei, tudo bem, no momento certo você vai decidir isso. E ele voltou aqui essa semana. E é incrível quando você realmente determina que você vai transformar vidas, que é a clareza que eu busco hoje, como não estou aqui alimentando o meu ego, estou simplesmente colocando o potencial daquilo que eu decidi fazer como propósito de vida. E quando alguém te dá um abraço e diz assim, você salvou a minha vida, é uma coisa, é forte, gente. É forte porque aí realmente vem até mesmo de encontro com aquilo que a gente sempre ouviu, mas que naquele momento está sendo validado. Você é a imagem e semelhança do Criador. Então, a clareza que eu gostaria de colocar hoje aqui no grupo é realmente aceite que você é a imagem e semelhança do Criador. Porque tudo aquilo que ele te deu para estar aqui hoje é porque lá fora precisa de um pouquinho de você. Então, se permita, deixe isso fluir, porque isso é natural do ser humano. Claudir, deixe evoluir, isso é natural de você, para todos nós que estamos aqui, né? Porque quando você traz a naturalidade é porque a clareza está sendo assim, você se convenceu de que aquilo realmente é validado para você e você vai usar aquilo a seu favor sempre. Seria isso. Beijo no coração e ótimo final de semana a todos nós. Sérgio, você fechou com chave de ouro. Amei, amei, sabe? Ouvir essa sua colocação agora, a gente levar para o final de semana. Então, gente, um feliz final de semana. Vamos torcer pelo Brasil, que a gente passe mais essa etapa. Vamos festejar juntos, né? Segunda-feira estamos aqui de volta. Um beijo no coração. Ana, abre seu microfone para ouvir sua voz. Bom dia a todos. Gente, participar desse grupo Teoria em Ação é tudo de bom. Gratidão por vocês terem me aceitado, gratidão pela vida, gratidão pela família. Esses dias eu estou com grandes desafios, porque final de ano eu canto em 2 corais e não participei hoje porque eu ouvi só pela metade. Mas clareza é o que realmente nós devemos ter na nossa vida e com essa idade 6,9 é que eu vim ter clareza na minha vida. E tudo vai dar certo, Claudir. Estamos juntos sempre. Um abraço a todos e gratidão, Sérgio. Agora eu quero um feedback depois sobre a minha autenticidade, sobre a minha clareza que eu sou, tá, Sérgio? Um abraço a todos. Amei, Ana. Vamos torcer pelo nosso país. Só o fato de você ter se permitido entrar no finalzinho e colocar aquilo que você está vivenciando já é uma clareza enorme para o nosso grupo, para o nosso crescimento. Certeza. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Que melhoremos a cada dia.
Isso. Tchau.